Na quarta-feira, o governo chinês anunciou que vai aplicar tarifas de 84% sobre todos os produtos norte-americanos, e essa medida entra em vigor já na quinta-feira. Na verdade, é uma resposta às tarifas americanas que, desde a volta de Trump à Casa Branca, chegaram a 104% sobre produtos chineses. Antes disso, a tarifa que Pequim tinha anunciado era de 34%, ou seja, mais que dobrou, né? E mesmo dizendo que não quer uma guerra comercial, o Ministério das Finanças da China deixou claro que não vai ficar parado enquanto os direitos do povo chinês forem violados e retirados. A resposta do mercado, claro, foi imediata, né? Os principais índices da Europa despencaram com o anúncio. A FTSE 100 de Londres caiu 3,5%, o DAX da Alemanha recuou 3,8%, o CAC 40 da França 3,9% e o IBEX da Espanha 3,2%. Bom, na Ásia a situação também foi dura, hein? O índice Nikkei do Japão caiu quase 4%, Taiwan perdeu 5,8% e a Coreia do Sul teve queda de 1,8%. Aí você deve estar pensando, ué, Arão, mas esses são índices asiáticos, ok, mas não são chineses. Verdade, né? No entanto, a China, que está bancando essa guerra, está disposta a injetar estímulos na economia chinesa. E isso acaba beneficiando a economia interna. Logo, esses índices chineses acabam vendo um fio de esperança de dias melhores, né? Ao contrário do restante da Ásia. Ou seja, meus amigos, quando olhamos para os índices chineses, só eles escaparam da queda. Os mercados de Xangai subiram 1,1% e o Shenzhen 2,2%. Essas intervenções do governo também podem ser feitas via política monetária, tá? Forçando uma desvalorização do yuan. Embora isso possa causar inflação interna, do outro lado, torna o produto chinês ainda mais barato no mercado externo, funcionando como um colchão para as tarifas, ou seja, diminuindo os impactos. Mas, professor Arão, a inflação vai causar reação da imprensa e da população chinesa, pressionando o governo. Eu te conto ou não? Meus amigos, lá eles não têm essa preocupação, ao menos nos níveis em que os Estados Unidos têm, tá? A imprensa é controlada e liberdade de expressão não é prioridade. Qualquer ocidental que queira entender como isso funciona, basta fazer algumas perguntas incômodas ao DeepSeek para ver como ele te responde. Bom, segundo o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, os Estados Unidos chegaram no que ele chamou de nível máximo de tarifas. Mas ele também disse estar confiante de que, com negociações, esses números podem baixar. Em entrevista à SNBC, ele afirmou que alguns países com grandes déficits comerciais já demonstraram interesse em negociar e que acordos positivos podem sair disso. A Casa Branca, segundo ele, tem conversas marcadas com Japão, Coreia do Sul e, na semana que vem, recebe a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Trump comentou dizendo que mais de 70 países já procuraram os Estados Unidos para conversar e que o desafio agora é conseguir atender todos. Ele descreveu esses acordos como altamente específicos e afirmou: nosso problema é que não conseguimos ver tantos países tão rápido. Bom, o representante do comércio do governo, James Greer, declarou ao Senado que Argentina, Vietnã e Israel já ofereceram redução de tarifas como gesto de aproximação. Enquanto isso, os efeitos colaterais continuam aparecendo, né? O preço do petróleo, por exemplo, caiu pelo quinto dia seguido e atingiu o menor valor em 4 anos, com o barril do Brent chegando a $58,47. O motivo? O temor de que essa guerra comercial global reduza a demanda e desacelere a economia mundial. Nos Estados Unidos, o clima também não é dos melhores, né? E a desconfiança chegou até os títulos do Tesouro americano. Esses papéis, considerados dos mais seguros do mundo pela confiança, passaram por uma liquidação expressiva e o rendimento do título de 10 anos subiu para 4,42%, o maior desde o fim de fevereiro. Foi a terceira maior variação intradiária, gente, desde a eleição do Trump, o que mostra que os investidores estão começando a questionar a estabilidade dos Estados Unidos no centro da economia global. Em outras palavras, a confiança, que é o ativo que acaba precificando esses títulos, está em baixa. Os mercados financeiros globais estão assistindo a uma venda em massa de títulos de longo prazo do Tesouro americano, em patamares só vistos no auge da turbulência com a pandemia do Covid em 2020. Bom, não tem muita gente falando por aí, mas a China, gente, é detentora de boa parte dos títulos da dívida americana. E essa é uma arma importante que pode ajudar a pressionar as taxas de juros desses títulos. O gestor Calvin Oda disse a Bloomberg que o que a gente está vendo agora é uma liquidação forçada desses títulos e comparou a situação com a volatilidade da pandemia de 2020.
Com essa pressão de mercados, analistas já começam a especular que o Federal Reserve pode ter que intervir. Jim Reid, do Deutsche Bank, comentou que o mercado já começa a precificar uma possível redução emergencial nos juros, como foi feito na crise da Covid e na crise financeira de 2008. No Reino Unido, o movimento de alta nos rendimentos também foi forte. Os títulos de 30 anos subiram para 5,51%, ultrapassando o recorde de 27 anos. Os títulos de 10 anos também subiram para 4,69%, enquanto os de 2 anos caíram um pouco, fechando em 3,92%. Esse aumento no custo dos títulos públicos piora a situação do governo britânico, que passa a gastar mais para se financiar. A dúvida que começa a circular agora é: será que a China vai usar os títulos do Tesouro americano como arma de pressão? Pequim é uma das maiores detentoras desses papéis, e se resolver vender parte desse estoque, pode piorar ainda mais o cenário econômico dos Estados Unidos, que já está sofrendo com inflação, juros altos e agora uma crise comercial em expansão. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez um apelo direto ao primeiro-ministro chinês, Li Qiang, pedindo estabilidade econômica e que se evite novas escaladas. Já o presidente francês Emmanuel Macron foi mais direto ao pedir que Trump repense essa política. Mas também deixou claro: se a Europa tiver que responder, que assim seja. Gente, mas parece que o trauma do século da humilhação vivido pela China vai tornar mais difícil Pequim ceder às pressões de Trump, né? Eu espero estar errado, né? Mas eu acho que o mundo tem ainda algum tempo de incertezas pela frente. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.